Olá! Sempre quando tem a primeira missa presidida por um padre novo, fala-se sobre a indulgência plenária. Dom Lindomar, que tipo de preparação a gente deve ter para receber essa indulgência plenária? Olá, meu irmão, minha irmã, Aparecido. Com alegria que nos encontramos sempre aqui para discutirmos esses temas de interesse da nossa fé, da nossa caminhada. E hoje sobre a indulgência. Primeiro, temos que saber que a indulgência não substitui a confissão. Aliás, uma das necessidades antes de receber a indulgência é exatamente a confissão auricular. Ela é a única, então, deixada pela Igreja e reconhecida que tem o poder de perdoar os pecados. Porém, depois do pecado, do perdão dos pecados, nós temos sempre que cumprir uma pena, né? Temos sempre que cumprir uma penitência, porque, afinal de contas, o nosso pecado, ele ofende a Deus ou ofende a uma pessoa. Os nossos pecados principais são ofensas às pessoas e a Deus. E uma ofensa a uma pessoa, por exemplo, mesmo depois de confessada e tendo esse pecado perdoado, a pessoa precisa, obviamente, pagar a pena, precisa fazer o ato de penitência. Então, se eu falei mal de uma pessoa, o padre recomenda que se retrate, que vá à pessoa na qual você inventou a história, inventou a fofoca, inventou a conversa e diga que foi mentira. Afinal de contas, as nossas palavras, quando mentirosas, podem ofender e causar mal a uma pessoa. Então, primeiro a gente confessa e depois da confissão vem então a pena que o padre nos dá, nos manda então cumprir. A indulgência vem exatamente em relação a essa pena. Ela é muito antiga e então aqueles penitentes que tinham penas muito duras pediam a indulgência da Igreja para não cumprir, em certo sentido, aquelas penas. E então a Igreja, em ocasião especial, sendo que às vezes essas penas não eram muito bem cumpridas, acabava criando esse momento de indulgência para que as pessoas, então, depois de terem confessado, ficassem livres também da pena e, assim, do pecado. Agora, para uma boa confissão, também é necessário uma preparação. Sem dúvida, sem dúvida. A pessoa precisa ter na consciência a noção de pecado. E quanto mais essa consciência está preparada, iluminada por Deus, mais a pessoa é sensível, mais ela sabe que pecou, como por exemplo, ela sabe que não pode falar mal da outra, que não pode inventar histórias, que não pode roubar, que não pode se apropriar daquilo que não é seu. Quanto mais sensível essa consciência, mais a pessoa tem disposição para abrir o coração. Quando a consciência endurece, a pessoa começa a viver como se não pecasse. E assim, então, o coração vira um verdadeiro celeiro de pecado e de maldade. Então, mas antes de ir à confissão, nós devemos, de qualquer modo, fazer uma listinha para nós mesmos de quais foram os nossos pecados, a fim de a gente não esquecer na hora que estamos confessando e não perdermos assim a graça de termos esses pecados perdoados. Certo, Dom Lindomar, muito obrigado e que aproveitemos bem os momentos oportunos de nos reconciliarmos com Deus. Amém. E só retomando o início desta nossa conversa, falando da indulgência, da missa do primeiro padre. Então, há muito tempo a Igreja já está convencionou-se que a importância da missa do primeiro sacerdote, afinal é mais um que se junta para constantemente oferecer sacrifícios a Deus pelo bem do povo, que essa primeira missa, então,
quem se confessou, rezou pelo Santo Padre, o Papa, e participou daquela Eucaristia, recebe a indulgência plenária, mesmo que não tenha cumprido perfeitamente alguma penitência dada após uma confissão. Nessa indulgência que ele recebe, então, os seus pecados estão justificados diante de Deus. Então, participar da primeira missa de um sacerdote é muito importante. Assim como a igreja também pode determinar determinados locais por período de tempo ou até mesmo de maneira permanente, onde as pessoas participando, depois de terem se confessado e rezado pelo Santo Padre, receberem a indulgência plenária. Aproveite, meu irmão, minha irmã, dessa graça que Deus coloca em nossa vida, porque Ele te quer salvo e não perdido. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.